Um bilionário alemão chegou ao Brasil e ninguém conseguia entendê-lo. Frio, distante, rejeitava todos os luxos oferecidos, até que uma simples faxineira fez algo que mudou tudo. Ofereceu um chá caseiro. O que aconteceu depois deixou todo o hotel em choque e lágrimas. O Hotel Imperador era considerado o mais luxuoso de São Paulo. Suas portas douradas se abriam apenas para os mais ricos do mundo, e sua equipe estava acostumada com bilionários excêntricos, celebridades temperamentais e magnatas caprichosos. Mas nunca haviam encontrado alguém como Heinrich Müller. O homem chegou numa tarde cinzenta, sem aviso prévio. Saiu de um táxi comum, carregando apenas uma mala pequena e surrada. A primeira impressão foi desconcertante. Cabelos grisalhos, desalinhados, um terno que já viu dias melhores, sapatos gastos pelo tempo. Os funcionários da recepção se entreolharam com desconfiança. "Tem certeza de que este é o lugar correto, senhor?" perguntou Marina, a recepcionista, com um sorriso forçado que mal disfarçava sua incredulidade. Heinrich simplesmente acenou com a cabeça e entregou um cartão de crédito preto, daqueles que só existem nas mãos de pouquíssimas pessoas no mundo. O sistema quase travou ao processar o limite disponível. Os números na tela pareciam infinitos. "A suíte presidencial, por favor", disse Heinrich, em português com sotaque carregado, mas compreensível. Marina engoliu em seco. A suíte presidencial custava mais que o salário anual de uma família inteira. "Claro, Sr. Müller. Quantas noites?" "Não sei ainda." Essa resposta simples ecoou pelos corredores dourados do hotel como um mistério. Ricardo Monteiro, o gerente-geral, foi pessoalmente receber o hóspede. Homem elegante, acostumado a lidar com a elite mundial, Ricardo sabia exatamente como tratar cada tipo de cliente. Mas Heinrich o deixou completamente perdido. "Senhor Müller, é uma honra recebê-lo no Hotel Imperador." Ricardo estendeu a mão com seu sorriso comercial mais caloroso. "Gostaria de conhecer nossos serviços exclusivos? Temos um spa de padrão internacional, restaurante 5 estrelas com chefe premiado, mordomo pessoal disponível 24 horas. Não preciso de nada disso." Heinrich interrompeu suavemente, mas de forma definitiva. Ricardo piscou algumas vezes, desconcertado. "Perdão, senhor, mas talvez não tenha compreendido. Nossos serviços são inclusos na diária da suíte presidencial. O senhor tem direito a..." "Eu disse que não preciso." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo nunca havia encontrado um hóspede que rejeitasse os luxos pelos quais estava pagando uma fortuna. Era como alguém comprar um carro esportivo e se recusar a ligar o motor. "Bem", Ricardo pigarreou, "caso mude de ideia, estaremos à disposição. Juliano aqui o acompanhará até a suíte." Juliano Santos era o carregador de bagagens mais experiente do hotel. Nos seus 15 anos de serviço, havia carregado malas de couro italiano que custavam mais que um apartamento. Havia visto joias que poderiam comprar uma cidade pequena. Havia presenciado cenas de extravagância que desafiariam a imaginação. Mas a mala pequena e simples de Heinrich o intrigou mais que qualquer tesouro. No elevador, Juliano tentou fazer conversa. "Primeira vez no Brasil, senhor?" "Não." "Negócios ou lazer?" "Nenhum dos dois." Juliano desistiu. O resto da subida até o último andar foi feito em silêncio total. A suíte presidencial do Hotel Imperador era uma obra de arte. Piso de mármore italiano, móveis de madeira nobre, vista panorâmica da cidade, banheiro com banheira de hidromassagem esculpida em pedra natural. Era o tipo de lugar onde presidentes e realeza se hospedavam quando visitavam São Paulo. Heinrich entrou, olhou ao redor por alguns segundos e simplesmente deixou a mala sobre a cama. Não demonstrou impressão, admiração ou qualquer reação que Juliano esperava ver. "O senhor gostaria que eu desfizesse a bagagem?" ofereceu Juliano. "Não. Posso explicar como funcionam os controles do ar-condicionado, da televisão com 200 canais, do sistema de som." "Não preciso."
Juliano estava acostumado com hóspedes difíceis, mas Heinrich era diferente. Não era rude, não era arrogante. Era simplesmente distante. Como se estivesse ali fisicamente, mas sua mente estivesse em outro lugar completamente. Bem, Juliano hesitou na porta. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só ligar para a recepção, a qualquer hora do dia ou da noite. Heinrich apenas acenou com a cabeça, sem nem olhar na direção do rapaz. Quando Juliano desceu, encontrou os colegas ansiosos por detalhes. E então, como ele é estranho, Juliano balançou a cabeça. Nunca vi nada igual. É como se todo aquele luxo não existisse para ele. Mas talvez seja apenas tímido, sugeriu Carla, uma das camareiras. Ou excêntrico, acrescentou Felipe, o porteiro. Rico assim pode se dar ao luxo de ser esquisito. Mas havia algo nos olhos de Heinrich que Juliano não conseguia esquecer. Não era excentricidade. Era uma tristeza profunda, como se aquele homem carregasse um peso invisível que ninguém mais podia ver. Nos dias que se seguiram, Heinrich se tornou o mistério do hotel. Ele não saía da suíte, não pedia comida do restaurante 5 estrelas, não usava nenhum dos serviços pelos quais estava pagando uma fortuna. Quando os funcionários batiam na porta para a limpeza diária, ele sempre dizia a mesma coisa: "Não preciso hoje." "Isso é ridículo", murmurou Ricardo para Marina durante uma reunião. "Ele está pagando milhares de reais por dia e vive como um monge. Não entendo o que ele quer." "Talvez seja isso mesmo que ele quer", respondeu Marina pensativa. "Paz. Paz que custa uma fortuna? Pode conseguir isso em qualquer lugar." O que Ricardo não sabia era que Heinrich havia tentado encontrar paz em muitos lugares. Havia se hospedado nos hotéis mais caros de Paris, Nova York, Tóquio. Havia comprado ilhas particulares, castelos na Europa, mansões em praias paradisíacas. Mas a paz verdadeira continuava a lhe escapar como areia entre os dedos. Era final de tarde quando Esperança Ferreira chegou para seu turno. Mulher de meia idade, cabelos grisalhos sempre presos num coque simples, uniforme impecável, apesar dos anos de uso. Esperança era responsável pela limpeza dos andares superiores havia mais de 20 anos. Conhecia cada canto do hotel, cada segredo sussurrado nos corredores, cada lágrima derramada em suítes silenciosas. "A suíte presidencial continua rejeitando limpeza?" perguntou ela para Carla. "Já faz uma semana. O homem não deixa ninguém entrar. Ricardo está ficando preocupado com a situação." Esperança franziu a testa. Em 2 décadas de trabalho, havia visto de tudo. Hóspedes em crise existencial não eram novidade. Mas algo na descrição daquele homem misterioso tocou seu coração de mãe. "Vou tentar conversar com ele", decidiu. "Esperança, não se meta nisso", avisou Carla. Ricardo disse para deixar o homem em paz. "Às vezes a paz não é o que as pessoas precisam", Esperança respondeu com a sabedoria de quem já havia consolado mais corações partidos do que podia contar. Ela subiu até o último andar com seu carrinho de limpeza, mas também com algo mais, uma garrafa térmica com chá de camomila que havia trazido de casa. Era um hábito antigo, sempre carregava chá para os turnos noturnos. Mas naquela noite, algo lhe dizia que o chá serviria para um propósito maior. Esperança bateu suavemente na porta da suíte presidencial. "Não preciso de limpeza hoje", veio a voz abafada de dentro. "Não vim para limpar, senhor", Esperança respondeu gentilmente. "Vim oferecer chá." Silêncio total. Esperança esperou. Havia aprendido que às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Passos lentos se aproximaram da porta. A fechadura clicou e pela primeira vez em uma semana, a porta da suíte presidencial se abriu. Heinrich apareceu na fresta, cabelos ainda mais desalinhados, olhos vermelhos de quem não havia dormido direito. Ele olhou para a Esperança com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. "Chá?" Sua voz soou rouca. "Chá de camomila." Esperança sorriu com a naturalidade de quem oferece água para um sedento.
Minha avó dizia que não existe tristeza que um chá quentinho não possa amenizar. Heinrich ficou parado por longos segundos, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas a gentileza por trás delas. Havia tanto tempo que ninguém lhe oferecia algo simples, sem interesse, sem segundas intenções. Sua voz falhou. O senhor não precisa falar, Esperança disse suavemente. Apenas aceitar o chá. Às vezes é tudo o que precisamos. E então aconteceu algo que ninguém no Hotel Imperador esperava ver. O bilionário alemão, que rejeitara todos os luxos que o dinheiro podia comprar, aceitou com gratidão uma xícara de chá simples oferecida por uma faxineira brasileira. O vapor do chá subia em espirais delicadas, criando uma atmosfera quase mágica na luxuosa suíte presidencial. Heinrich segurava a xícara simples de porcelana branca com as duas mãos, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Esperança permanecia de pé próxima à porta, respeitando o espaço do hóspede, mas sua presença irradiava uma tranquilidade que há muito tempo Heinrich não sentia. Sente, por favor. Heinrich apontou para uma das poltronas de couro italiano. Sua voz ainda estava rouca, mas havia nela uma gentileza que surpreendeu até mesmo ele próprio. Esperança hesitou. Em 20 anos de trabalho, jamais havia se sentado em móveis de hóspedes. Mas algo nos olhos daquele homem a tocou profundamente. Não era um pedido de superior para subordinada. Era um ser humano pedindo companhia a outro. Obrigada, senhor. Ela se acomodou na beirada da poltrona, ainda cautelosa. Heinrich tomou um gole do chá e fechou os olhos. O sabor simples e reconfortante da camomila o transportou para um lugar que havia esquecido há décadas. De repente, ele era novamente um menino pequeno na cozinha de sua avó Greta, na pequena cidade de Rothenburg, na Alemanha. As mãos enrugadas dela preparando chá enquanto contava histórias antigas, o aroma de canela no ar, o som suave da chuva batendo nas janelas de madeira. Minha avó também fazia chá de camomila, Heinrich murmurou, ainda de olhos fechados. Ela dizia que era remédio para a alma. Esperança sorriu. As avós sempre sabem, não é mesmo? A minha se chamava Benedita. Criou 7 filhos sozinha. Trabalhou na roça a vida inteira, mas sempre encontrava tempo para fazer chá para quem precisava. Heinrich abriu os olhos e a olhou com atenção pela primeira vez. Viu as mãos calejadas pelo trabalho, as rugas ao redor dos olhos que falavam de anos de sorrisos e preocupações, a dignidade silenciosa de quem enfrentou a vida com coragem. Era tão diferente das pessoas com quem estava acostumado a conviver, executivos ambiciosos, investidores gananciosos, socialites vazias. Como você sabia? Perguntou Heinrich subitamente. Sabia o quê, senhor? Que eu precisava disso. Ele ergueu a xícara ligeiramente. Esperança ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Trabalho com limpeza há muitos anos, senhor. A gente aprende a ler os sinais. Quartos muito organizados demais, camas que mal foram usadas, cortinas sempre fechadas. São sinais de uma alma cansada. Heinrich sentiu um aperto no peito. Essa mulher simples havia conseguido enxergar através de todas as suas defesas em poucos minutos. Décadas de terapeutas caros, consultores de vida, gurus espirituais. Nenhum havia chegado tão perto da verdade quanto essa faxineira brasileira com sua sabedoria intuitiva. Você tem família? Perguntou ele, desviando o foco de si mesmo. Os olhos de Esperança se iluminaram. Tenho 3 filhos. O mais velho, Roberto, é mecânico. Tem as mãos mais habilidosas que já vi. A Juliana está na faculdade de pedagogia, primeiro da família a chegar na universidade. E o caçula, Tiago, tem 19 anos e sonha em ser médico. E seu marido? A luz nos olhos de Esperança diminuiu ligeiramente. Perdi o Antônio há 5 anos. Câncer. Mas ele foi um bom homem, trabalhou duro para dar o melhor para as crianças. Heinrich baixou a cabeça.
Ali estava uma mulher que havia perdido o companheiro de vida, criado 3 filhos sozinha, trabalhado incansavelmente para sustentar a família e, ainda assim, encontrava força para oferecer bondade a um estranho. A diferença entre eles era gritante. Ele tinha todo o dinheiro do mundo e se sentia completamente perdido, enquanto ela tinha tão pouco e irradiava uma paz genuína. Sinto muito pela sua perda, Heinrich disse sinceramente. Obrigada, senhor, mas sabe uma coisa? Aprendi que a vida é feita de capítulos. Alguns são tristes, outros alegres, mas todos fazem parte da nossa história. O importante é não parar de escrever. Essas palavras atingiram Heinrich como um raio. Há quanto tempo havia parado de escrever sua própria história? Quando havia se tornado apenas um observador passivo da própria vida. Por que faz isso? Perguntou ele abruptamente. Faz o que, senhor? Trabalha aqui, um lugar onde as pessoas têm tanto e valorizam tão pouco. Esperança riu suavemente. Alguém precisa cuidar. E eu gosto de cuidar das coisas, das pessoas. Minha mãe sempre dizia que Deus colocou algumas pessoas no mundo para serem pontes. Eu gosto de pensar que sou uma ponte. Uma ponte? Entre o que as pessoas têm e o que realmente precisam. Às vezes alguém tem tudo materialmente, mas está morrendo por dentro. E às vezes alguém não tem quase nada, mas tem paz no coração. Meu trabalho é ajudar as pessoas a encontrarem o equilíbrio. Heinrich ficou em silêncio, absorvendo essas palavras. Nunca havia pensado na vida dessa forma. Sempre vira as relações humanas como transações, negócios, oportunidades. A ideia de ser uma ponte, de servir aos outros, sem esperar nada em troca, era completamente estranha para ele. Posso fazer uma pergunta pessoal? Esperança perguntou hesitante. Heinrich acenou com a cabeça. O senhor tem filhos? A pergunta atingiu Heinrich como uma punhalada. Ele engoliu em seco, sentindo uma dor familiar se espalhando pelo peito. Tinha. Tinha? As palavras saíram em um sussurro doloroso. Meu filho Klaus. Ele tinha 25 anos quando morreu em um acidente de carro. Esperança levou a mão ao coração. Meu Deus, senhor, sinto muito. Faz 10 anos. Heinrich continuou, a voz quebrando. E eu nunca consegui perdoar a mim mesmo. Perdoar-se por quê? Heinrich colocou a xícara sobre a mesa de centro com mãos trêmulas. Klaus queria ser professor. Música. Ele tocava piano como um anjo. Mas eu o obriguei a trabalhar na empresa familiar. Dizia que precisava ser prático, que arte não pagava as contas. Na noite do acidente, ele estava voltando de uma reunião que eu o obriguei a ir. Se ele tivesse seguido seu sonho, se eu tivesse apoiado... Senhor Heinrich, Esperança se inclinou para a frente, sua voz carregada de compaixão. O senhor não pode se culpar por algo que estava fora do seu controle. Mas eu controlava as escolhas dele, controlava sua vida. Ele morreu infeliz, fazendo algo que odiava, porque eu não conseguia enxergar além do dinheiro. As lágrimas que Heinrich havia reprimido por uma década finalmente começaram a escorrer pelo seu rosto. Ali estava o homem mais rico que Esperança já havia conhecido, chorando como uma criança perdida. Esperança se levantou e, sem pensar 2 vezes, se aproximou de Heinrich. Colocou uma mão gentil em seu ombro, um gesto simples que carregava todo o conforto do mundo. Senhor Heinrich, posso contar uma coisa sobre o meu Antônio? Heinrich assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Quando ele estava doente, nos últimos dias, ficou muito revoltado. Dizia que havia desperdiçado a vida, que poderia ter feito mais, sido melhor pai, melhor marido. Eu segurava a mão dele e repetia sempre a mesma coisa. Amor. Não é sobre o tempo que você não teve. É sobre o amor que você deu no tempo que teve. Heinrich a olhou através das lágrimas. Seu filho sabia que o senhor o amava? Sabia. Então ele não morreu infeliz. Pode ter morrido frustrado profissionalmente, mas ele sabia que era amado. E isso, senhor Heinrich, isso vale mais que qualquer carreira. Heinrich desabou. 10 anos de dor,
culpa e isolamento saíram em soluços profundos que ecoaram pela suíte luxuosa. Esperança permaneceu ao seu lado, sua mão ainda em seu ombro, oferecendo a única coisa que realmente importava: presença humana genuína. Quando as lágrimas finalmente pararam, Heinrich se sentiu estranhamente leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Olhou para a Esperança com uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. "Por que você fez isso?" perguntou ele. "Por que se importa com um estranho? Porque não existe estranho quando se trata de dor." Esperança respondeu simplesmente: "Dor é dor. Não importa se você mora em um palácio ou em uma favela. E todo mundo merece alguém que se importe." Naquele momento, Heinrich compreendeu algo fundamental que havia esquecido ao longo dos anos. A verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou propriedades. Estava na capacidade humana de oferecer conforto, de estender a mão, de ser uma ponte entre a dor e a cura. "Esperança", ele disse suavemente. Você poderia tomar chá comigo amanhã também?" O sorriso que iluminou o rosto da mulher foi mais brilhante que todos os lustres de cristal do hotel. "Seria uma honra, Sr. Heinrich." Enquanto Esperança se preparava para partir, Heinrich sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Não a esperança do nome da mulher que havia acabado de conhecer, mas a esperança real de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para escrever um novo capítulo em sua história. A notícia se espalhou pelos corredores do Hotel Imperador como fogo em palha seca. Esperança havia conseguido entrar na suíte presidencial. Mais que isso, havia ficado lá por quase 2 horas. Os funcionários se reuniram no vestiário durante a troca de turnos, ansiosos por detalhes. "Como ele é realmente?" perguntou Carla, os olhos brilhando de curiosidade. Esperança hesitou, guardando as toalhas limpas no armário. A intimidade daquele momento com Heinrich era sagrada para ela. Não era fofoca para ser espalhada pelos corredores. "É um homem triste", ela respondeu simplesmente. "Muito triste." "Triste? Mas ele é bilionário", protestou Felipe, o porteiro. "Como alguém com tanto dinheiro pode ser triste?" Esperança o olhou com uma expressão maternal. "Felipe, filho, dinheiro não cura ferida na alma. Às vezes até piora, porque compra tudo, menos o que realmente importa." Enquanto os colegas continuavam especulando, Esperança terminou de arrumar suas coisas e se preparou para ir embora. Era quase meia-noite e o ônibus da madrugada já estava atrasado. Mas sua mente continuava na suíte presidencial, pensando no homem quebrantado que havia encontrado por trás de toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, Heinrich acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, havia dormido profundamente, sem pesadelos, sem despertar sobressaltado pensando em Klaus. O chá com Esperança havia tocado em feridas profundas, mas também havia trazido um alívio que ele não sabia como descrever. Levantou-se e caminhou até a janela, abrindo as cortinas pela primeira vez desde que chegara. A luz do sol invadiu a suíte, revelando a magnitude do luxo que o cercava. Mas, estranhamente, nada daquilo lhe parecia importante naquele momento. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Gerhard Weber, seu sócio e melhor amigo na Alemanha. "Heinrich, finalmente consigo falar com você. Onde diabos você está?" "No Brasil." "Brasil? Por que Brasil? E por que não atende meus telefonemas há 1 semana?" Heinrich se sentou na beirada da cama. Precisava de tempo para pensar. Pensar em quê? "Heinrich, a empresa precisa de você. Temos decisões importantes para tomar. O projeto na Ásia depende da sua aprovação e os investidores estão ficando impacientes." "Gerhard", Heinrich disse calmamente, "você já pensou se tudo isso realmente vale a pena?" Silêncio do outro lado da linha. "Heinrich, você está bem? Está falando de forma estranha." "Estou falando com clareza pela primeira vez em anos." "Gerhard,
Nós construímos um império, mas para quê? Para impressionar quem? Klaus está morto. Minha esposa me deixou há 5 anos. Não tenho amigos de verdade, apenas sócios. Para que serve todo esse dinheiro? Heinrich, sei que a morte do Klaus foi difícil, mas você não pode simplesmente abandonar tudo. Milhares de pessoas dependem da nossa empresa. E elas continuarão dependendo, mas talvez seja a hora de fazer as coisas de forma diferente. Após desligar o telefone, Heinrich se vestiu e desceu para o lobby do hotel. Queria encontrar Esperança, mas descobriu que ela só trabalhava no turno noturno. Frustrado, ele vagou pelos corredores dourados, observando o movimento do hotel com novos olhos. Viu executivos falando alto ao telefone sobre negócios milionários, socialites exibindo joias caríssimas, turistas ricos reclamando de detalhes insignificantes. Havia tanto barulho, tanta pressa, tanta superficialidade. Como havia vivido naquele mundo por tanto tempo sem perceber o vazio que o cercava? Senhor Mueller! A voz de Ricardo Monteiro o tirou dos pensamentos. Que bom vê-lo fora da suíte. Como tem passado? Bem, obrigado. Gostaria de conhecer nosso spa. Temos massagistas vindos diretamente da Tailândia. Ou talvez uma mesa no nosso restaurante. O chefe preparou um menu especial hoje. Heinrich observou Ricardo por um momento. Viu um homem bem vestido, bem educado, fazendo seu trabalho com profissionalismo. Mas também viu algo mais. A mesma ansiedade que ele próprio carregara por anos, a necessidade constante de impressionar, de vender, de convencer. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? O gerente piscou, surpreso. Claro, senhor. Você é feliz? A pergunta pegou Ricardo completamente desprevenido. Feliz? Eu tenho um bom emprego, uma carreira sólida. Isso não é o que perguntei. Ricardo ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Por que me pergunta isso, Sr. Müller? Porque reconheço a expressão no seu rosto. É a mesma que vejo no espelho há anos. Antes que Ricardo pudesse responder, Heinrich se afastou, deixando o gerente perdido em pensamentos que ele tentava evitar há muito tempo. À tarde, Heinrich saiu do hotel pela primeira vez desde que chegara. Caminhou pelas ruas de São Paulo sem destino definido, observando a vida acontecer ao seu redor. Viu vendedores ambulantes sorrindo para os clientes, crianças brincando em praças pequenas, casais de mãos dadas caminhando sem pressa. Parou em frente a uma escola de música em uma rua tranquila. Pela janela, podia ver um professor de piano trabalhando com uma criança. As pequenas mãos tentando encontrar as teclas certas, a paciência infinita do educador, o sorriso de alegria quando a música finalmente fluía. Klaus adorava música, assim quando era criança. Heinrich se lembrava vagamente do filho, tentando tocar suas primeiras melodias no piano da sala. Mas estava sempre muito ocupado com reuniões, viagens de negócios, aquisições de empresas. Quando percebia, Klaus já havia crescido e a música havia se tornado um sonho secreto que ele não ousava compartilhar com o pai. Se eu pudesse voltar no tempo, Heinrich murmurou para si mesmo, eu me sentaria ao lado dele naquele piano e aprenderia junto. Quando voltou ao hotel, a noite já caía sobre São Paulo. Esperança estava chegando para seu turno, carregando sua garrafa térmica e seu sorriso caloroso de sempre. Boa noite, Sr. Heinrich. Ela cumprimentou com naturalidade, como se fossem velhos amigos. Boa noite, Esperança. O chá de hoje é de quê? Erva cidreira. Minha avó dizia que é boa para quem tem o coração agitado. Subiram juntos para a suíte, e Heinrich preparou 2 poltronas próximas à janela. A cidade brilhava lá embaixo, mas a atmosfera dentro do quarto era de paz e intimidade. Conversei com meu sócio hoje, Heinrich disse enquanto Esperança servia o chá. Ele acha que enlouqueci. E o senhor acha? Acho que estou ficando são pela primeira vez em anos. Heinrich tomou um gole do chá. Esperança, posso lhe contar como conheci meu filho? Ela assentiu, preparando-se para escutar.
Klaus não era meu filho biológico. Conheci Sarah, sua mãe, quando ele tinha 5 anos. Ela era viúva, lutando para criar o menino sozinha. Eu me apaixonei pelos dois, por ela, pela força dela e por aquele garotinho que me chamava de tio Heinrich e tocava pequenas músicas no teclado quebrado que tinham em casa. Os olhos de Heinrich se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, não apenas de dor, mas de saudade carinhosa. Quando nos casamos, adotei Klaus oficialmente. Ele tinha 7 anos e me perguntou se agora poderia me chamar de papai. Foi o dia mais feliz da minha vida. Que lindo! Esperança sussurrou. Sarah foi embora 5 anos após a morte do Klaus. Ficamos apenas nós dois e eu me perdi no trabalho. E eu não sabia como ser pai sozinho, só sabia trabalhar. Então tentei fazer dele uma versão de mim. Grande erro. O senhor fez o melhor que sabia na época. Fiz, ou apenas tomei o caminho mais fácil? Heinrich balançou a cabeça. Esperança, posso confessar uma coisa? Nas últimas semanas antes do acidente, Klaus estava tentando me dizer algo importante. Sempre começava com: pai, preciso conversar com você. Mas eu sempre estava correndo para alguma reunião. Nunca vou saber o que ele queria me contar. Talvez ele quisesse dizer que o amava. Ou talvez quisesse dizer que me odiava por ter destruído seus sonhos. Esperança colocou sua xícara sobre a mesinha e se inclinou para a frente. Senhor Heinrich, posso falar uma verdade que aprendi criando meus filhos? Por favor. Filhos não guardam rancor de pais que amam, mesmo quando esses pais cometem erros. O amor perdoa muita coisa. E pelo que o senhor me conta, vocês se amavam muito. Heinrich fechou os olhos, tentando absorver essas palavras de sabedoria. Como você faz isso, Esperança? Como consegue ver luz onde só vejo escuridão? Porque já estive no escuro também, Sr. Heinrich. Quando perdi o Antônio, quando pensei que não conseguiria criar os meninos sozinha, quando achei que a vida havia acabado. Mas uma coisa que aprendi é que a escuridão sempre vem antes do amanhecer. Naquela noite, eles conversaram até tarde, compartilhando histórias, memórias e sonhos. Heinrich descobriu que Esperança havia perdido uma filha bebê antes dos 3 filhos que criou. Descobriu que ela estudara para ser enfermeira, mas teve que parar quando engravidou do primeiro filho. Descobriu que, mesmo enfrentando tantas perdas e dificuldades, ela nunca havia perdido a fé na bondade humana. Quando Esperança se preparou para continuar seu trabalho, Heinrich segurou gentilmente sua mão. Obrigado, ele disse simplesmente. Por quê? Por me mostrar que ainda sou humano. Os dias começaram a se transformar numa rotina preciosa para Heinrich. Ele passava as manhãs explorando São Paulo, descobrindo cantos da cidade que nunca imaginara existir. À noite, esperava ansiosamente pelo turno de Esperança e suas conversas reveladoras regadas a chá caseiro. Mas foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou para sempre. Heinrich estava no lobby quando viu Esperança chegar para o trabalho, com os olhos vermelhos e o rosto abatido. Ela tentou sorrir quando o cumprimentou, mas ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Esperança, o que aconteceu? Nada demais, Sr. Heinrich, só um dia difícil. Mas Heinrich havia aprendido a ler nas entrelinhas. Vamos subir. Hoje quem vai fazer o chá sou eu. Na suíte, Heinrich preparou o chá com cuidado. Havia observado Esperança fazer isso tantas vezes que já sabia de cor cada movimento. Quando se sentaram, ele esperou pacientemente que ela se sentisse à vontade para falar. É o Tiago, ela finalmente disse, a voz quebrando. Meu caçula. O que tem o Tiago? Ele foi aceito numa bolsa integral para estudar medicina numa universidade particular. É o sonho da vida dele, Sr. Heinrich. Sempre quis ser médico para ajudar pessoas como o pai, que não tiveram acesso ao tratamento correto. Heinrich franziu a testa. Isso é uma notícia maravilhosa. Por que está chorando? Porque mesmo com a bolsa preciso pagar os materiais, os livros, o transporte. São quase R$ 2.000 por mês. E eu não tenho.
As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Esperança. Trabalho 2 empregos, faço faxina nos fins de semana, mas não consigo juntar essa quantia. Vou ter que dizer para meu filho desistir do sonho dele. Heinrich sentiu uma dor no peito. Ali estava uma mulher que havia dedicado a vida inteira aos filhos, trabalhando incansavelmente para dar-lhes oportunidades. E agora via o sonho do caçula escorregando pelos dedos por falta de dinheiro. Esperança, eu posso... Não, ela o interrompeu firmemente. Sei no que está pensando e não posso aceitar. Não é correto. Por que não é correto? Eu tenho mais dinheiro do que posso gastar em 10 vidas. Porque seria esmola, e meus filhos foram criados para conquistar as coisas com dignidade. Heinrich ficou frustrado. Não seria esmola, seria gratidão. Você me deu algo que todo o meu dinheiro não conseguiu comprar. E o que foi? Você me devolveu a humanidade. Esperança balançou a cabeça, teimosa. Não posso aceitar, Sr. Heinrich. Não está certo. Naquela noite, Heinrich mal conseguiu dormir. A imagem de Tiago, um jovem que ele nunca havia encontrado, mas sobre quem Esperança falava com tanto orgulho, perseguia seus pensamentos. Como era possível que alguém com tanto potencial fosse impedido de realizar seu sonho por algo tão simples como dinheiro? Na manhã seguinte, Heinrich tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou um táxi até a periferia de São Paulo, usando o endereço que o Tiago passou por telefone. A viagem durou quase 2 horas, passando por bairros cada vez mais simples, até chegar numa área onde as casas eram pequenas, mas bem cuidadas. A casa de Esperança era modesta, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente onde cresciam flores coloridas. Heinrich respirou fundo e bateu na porta. Quem atendeu foi um jovem alto e magro, com olhos inteligentes e um sorriso caloroso. Só podia ser Tiago. Boa tarde. O senhor está procurando alguém? Seu nome é Tiago? Sim, senhor. Sou Heinrich Müller. Sou amigo da sua mãe. Os olhos de Tiago se arregalaram. O senhor Heinrich! Minha mãe fala tanto do senhor. Entre, por favor. A casa por dentro era ainda mais acolhedora que por fora. Móveis simples, mas bem conservados, fotografias de família nas paredes, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Era tão diferente da frieza luxuosa da suíte presidencial, mas irradiava algo que nenhum dinheiro podia comprar: amor. Mãe não está, Tiago explicou, oferecendo uma cadeira na pequena sala. Ela saiu para fazer faxina numa casa no centro, mas deve voltar logo. O senhor gostaria de um café? Não, obrigado. Heinrich observou o rapaz com atenção. Viu determinação nos olhos jovens, sonhos nos gestos cuidadosos, a mesma dignidade silenciosa da mãe. Tiago, sua mãe me contou sobre a bolsa de estudos. O rosto do rapaz se iluminou. É incrível, não é? Nunca pensei que conseguiria. Estudei tanto para o exame, mas agora a luz diminuiu. Agora não sei se vai dar certo. Por causa do dinheiro, Tiago baixou a cabeça. Minha mãe trabalha tanto, Sr. Heinrich, tanto que às vezes fico com medo dela adoecer. Não posso pedir mais sacrifícios dela. E se eu dissesse que há uma forma de resolver isso sem sacrificar ninguém? Tiago o olhou com curiosidade. Como assim? Heinrich escolheu as palavras cuidadosamente. Tiago, posso fazer uma pergunta? Por que quer ser médico? Para ajudar pessoas como meu pai, Tiago respondeu sem hesitar. Ele morreu porque não conseguiu tratamento adequado a tempo. Se eu for médico, posso evitar que isso aconteça com outras famílias. Heinrich sentiu um aperto familiar no peito. Era a mesma paixão que Klaus tinha pela música. O desejo genuíno de tocar vidas, de fazer diferença no mundo. Tiago, sua mãe já lhe contou sobre meu filho? Klaus, ela disse que ele morreu num acidente. Sinto muito, senhor. Klaus queria ser professor de música. Eu o impedi. Achei que música não era carreira séria. Heinrich fez uma pausa. Foi o maior erro da minha vida. Tiago ficou em silêncio, percebendo que Heinrich estava compartilhando algo muito íntimo. Não posso trazer meu filho de volta.
Heinrich continuou. Mas posso evitar que outro jovem talentoso seja impedido de realizar seu sonho. Senhor Heinrich, o que está dizendo? Estou dizendo que quero custear seus estudos, completamente. Não como favor, não como caridade, como investimento no futuro. Tiago ficou boquiaberto. Eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Eu nunca conseguiria retribuir. Não precisa retribuir para mim. Vai retribuir para o mundo, salvando vidas. Vai retribuir para sua mãe, realizando o sonho que ela tem para você. Vai retribuir para seu pai, honrando a memória dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Tiago. Senhor Heinrich, Tiago, posso lhe contar um segredo? Tenho dinheiro suficiente para comprar 100 universidades, mas não conseguia comprar uma noite de sono tranquila. Sua mãe me deu isso de graça, com uma xícara de chá. Deixe-me retribuir, ajudando você a se tornar o médico que Klaus nunca pôde ser o professor que sonhava. Nesse momento, a porta se abriu e a Esperança entrou, cansada depois de um dia de trabalho. Quando viu Heinrich sentado em sua sala, conversando com Tiago, que chorava, seu coração quase parou. Senhor Heinrich, o que faz aqui? Tiago, o que aconteceu? Tiago se levantou e abraçou a mãe, ainda chorando. Mãe, o senhor Heinrich quer pagar meus estudos, todos os estudos. Esperança olhou para Heinrich com uma mistura de gratidão e desespero. Senhor Heinrich, já conversamos sobre isso. Não, Esperança. Desta vez você vai me escutar. Heinrich se levantou, sua voz carregada de emoção. Você me ensinou que existem pontes neste mundo. Pessoas que conectam o que temos com o que precisamos. Você foi minha ponte. Agora deixe-me ser a ponte do Tiago. Mas é muito dinheiro? É dinheiro que estava parado numa conta, sem propósito, sem significado. Tiago vai dar propósito a esse dinheiro, vai salvar vidas com ele. Esperança olhou para o filho, viu os sonhos brilhando em seus olhos, depois olhou para Heinrich e viu algo que não havia percebido antes. Klaus, não fisicamente, mas espiritualmente, viu um pai que havia perdido a chance de apoiar os sonhos do próprio filho e agora queria redimir esse erro, apoiando os sonhos de outro jovem. Tem uma condição, ela disse finalmente. Qual? Tiago vai trabalhar para retribuir. Não dinheiro, mas serviço. Quando for médico, vai dedicar parte do seu tempo para atender pessoas carentes gratuitamente. Heinrich sorriu através das lágrimas. Klaus adoraria essa condição. Naquela tarde, na pequena sala de uma casa simples na periferia de São Paulo, 3 vidas foram transformadas para sempre. Tiago ganhou a chance de realizar seu sonho. Esperança viu o sacrifício de uma vida inteira de trabalho ser recompensado, e Heinrich descobriu que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Senhor Heinrich, Esperança disse quando ele se preparava para partir. Obrigada não é suficiente. Você está certa, Heinrich respondeu. Obrigado não é suficiente. Você me salvou, Esperança. Você e sua família me salvaram. Enquanto o táxi se afastava da Casa Azul, Heinrich olhou pela janela traseira e viu Esperança e Tiago acenando na porta. Pela primeira vez em 10 anos, ele se sentiu verdadeiramente rico. Tem uma condição, Esperança disse, suas palavras ecoando na pequena sala que testemunhava o momento mais transformador de suas vidas. Heinrich e Tiago a olharam com atenção total, esperando. Tiago vai trabalhar para retribuir, não dinheiro, mas serviço. Quando for médico, vai dedicar parte do seu tempo para atender pessoas carentes gratuitamente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Heinrich foi o primeiro genuíno em 10 anos. Klaus adoraria essa condição. Naquela tarde, na humilde Casa Azul da periferia, 3 vidas foram seladas por um destino comum. Esperança finalmente aceitou que às vezes receber ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Tiago compreendeu que sonhos realizados vêm com responsabilidades,
E Heinrich descobriu que a verdadeira riqueza estava em semear esperança no coração dos outros. Mas a transformação estava apenas começando. Semanas se passaram e Heinrich permaneceu no Hotel Imperador, mas agora como um homem completamente diferente. Onde antes havia frieza, agora irradiava calor humano. Onde antes rejeitava contato, agora buscava conexões genuínas. Ricardo Monteiro notou a mudança imediatamente. O hóspede que antes mal saía do quarto agora cumprimentava funcionários pelos nomes, perguntava sobre suas famílias, demonstrava interesse real pelas pessoas ao seu redor. "Bom dia, Marina", Heinrich disse à recepcionista numa manhã ensolarada. "Como está sua filha? Passou na prova da escola?" Marina quase derrubou os papéis que segurava. Meses atrás, esse mesmo homem mal a olhava nos olhos. "Passou sim, Sr. Müller. Obrigada por perguntar." "Que maravilha! Educação é o maior tesouro que podemos dar aos nossos filhos." Quando Heinrich se afastou, Marina ficou parada, tocada pela sinceridade daquelas palavras. Nunca imaginara que um bilionário se lembraria de detalhes tão pessoais sobre sua vida. Naquela mesma manhã, Heinrich tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Ligou para Gerhard Weber na Alemanha. "Heinrich, que bom ouvir você. Já decidiu quando volta?" "Gerhard, preciso conversar sobre o futuro da empresa." "Que ótimo! Tenho várias propostas para discutir. O projeto na Ásia vai render bilhões se..." "Gerhard," Heinrich o interrompeu suavemente. "Quero transformar nossa empresa." "Transformar como?" Heinrich caminhou até a janela da suíte, observando a cidade que se estendia diante dele. São Paulo pulsava com vida, energia, sonhos e lutas. "Quero criar uma fundação. Vamos dedicar metade dos nossos lucros para financiar a educação de jovens carentes." Silêncio total do outro lado da linha. "Heinrich, você enlouqueceu completamente?" "Pelo contrário, Gerhard. Estou são pela primeira vez em décadas." A voz de Heinrich estava firme, determinada. "Temos dinheiro suficiente para 10 vidas. Está na hora de usar esse dinheiro para criar vida em outros. Mas, Heinrich, os acionistas nunca vão aceitar. Então compro as partes deles." "Gerhard, você está comigo ou não?" Uma pausa longa se seguiu. Gerhard havia sido o melhor amigo de Heinrich por mais de 20 anos. Conhecia-o melhor que qualquer pessoa viva. E pela primeira vez em muito tempo, ouviu determinação real na voz do parceiro. "O que aconteceu com você no Brasil, Heinrich? Conheci pessoas que me lembraram quem eu realmente sou. Ou melhor, quem posso me tornar." "E Klaus? Isso tem a ver com Klaus?" Heinrich fechou os olhos, sentindo a familiar dor no peito, mas dessa vez a dor vinha acompanhada de algo novo: propósito. Tudo a ver com Klaus. Ele queria fazer diferença no mundo através da música. Eu impedi. Agora posso honrar a memória dele fazendo diferença através da educação. Gerhard suspirou profundamente. "Você tem certeza disso?" "Nunca tive certeza de nada como tenho disso." "Então, estou com você, meu amigo. Estou com você." Quando Heinrich desligou o telefone, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde a morte de Klaus, tinha um propósito maior que sua própria dor. Mas o universo ainda guardava surpresas. Naquela tarde, Heinrich estava no lobby quando viu um movimento incomum. Esperança chegara mais cedo para o trabalho, carregando uma pasta volumosa e com os olhos brilhando de emoção. "Senhor Heinrich!" Ela o chamou, esquecendo completamente o protocolo do hotel. "Preciso mostrar uma coisa." Subiram juntos para a suíte, e Esperança abriu a pasta sobre a mesa de centro. Eram papéis da universidade, horários de aulas, lista de materiais, cronograma do curso de medicina. "Tiago começou ontem", ela disse, sua voz embargada de emoção. "Senhor Heinrich, o senhor deveria ver o rosto dele. Nunca vi tanta felicidade em uma pessoa." Heinrich segurou os papéis com cuidado, como se fossem relíquias sagradas.
Ali estava a prova tangível de que sonhos podiam se tornar realidade, de que seu dinheiro finalmente tinha encontrado um propósito nobre. Como ele está se sentindo? Nervoso, animado, grato? Ele não para de falar sobre o Senhor. Diz que vai ser o melhor médico do Brasil para honrar sua generosidade. Esperança, posso confessar uma coisa? Ela assentiu. Tiago não está me honrando. Ele está honrando Klaus. Cada vida que ele salvar será uma música que meu filho não pôde tocar. As lágrimas correram livres pelo rosto de Esperança. Senhor Heinrich, o senhor é um anjo disfarçado. Não, Esperança, você é o anjo. Você me salvou quando eu estava perdido na escuridão da culpa e do desespero. Naquele momento, Esperança tomou uma decisão corajosa. Pegou a mão de Heinrich entre as suas, um gesto que transcendia todas as barreiras sociais e econômicas. Senhor Heinrich, posso pedir uma coisa? Qualquer coisa. Pare de se chamar de senhor. Para mim, para minha família, o senhor é simplesmente Heinrich, um amigo que Deus colocou em nossas vidas. Heinrich sentiu um nó na garganta. Havia tanto tempo que ninguém o tratava simplesmente como ser humano, sem títulos, sem formalidades, apenas como Heinrich. Obrigado, Esperança. Obrigado por me devolver minha humanidade. Enquanto tomavam chá naquela tarde, Heinrich contou sobre seus planos para a fundação, sobre sua decisão de transformar a empresa, sobre sua vontade de fazer diferença no mundo. Esperança escutava cada palavra com atenção maternal, orgulhosa da transformação que havia presenciado. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse. O quê? O Klaus está sorrindo lá no céu. Tenho certeza absoluta disso. Heinrich fechou os olhos e pela primeira vez em 10 anos conseguiu imaginar o filho não com dor, mas com amor. Conseguiu vê-lo tocando piano em algum lugar celestial, sorrindo para o pai que finalmente havia encontrado um caminho para honrar sua memória. Esperança, posso lhe contar um segredo? Sempre. Ontem à noite, pela primeira vez em 10 anos, sonhei com Klaus. Mas não foi um pesadelo. Ele estava tocando piano e quando me viu, disse apenas uma palavra: obrigado. Obrigado por quê? Por finalmente entender que amor não se demonstra controlando, mas sim libertando. Por entender que a melhor forma de honrar quem perdemos é ajudando quem ainda está aqui. Naquele instante, ambos compreenderam que haviam sido instrumentos na vida um do outro. Esperança havia curado as feridas de Heinrich com sua sabedoria simples e amor incondicional. Heinrich havia dado asas aos sonhos da família de Esperança com sua generosidade transformada. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa reservada. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Tiago ligando da universidade. Mãe, posso falar com o Sr. Heinrich? Esperança passou o aparelho curiosa. Heinrich, a voz do jovem estava carregada de emoção. Preciso contar uma coisa. O que foi, Tiago? Hoje, na aula de anatomia, o professor perguntou por que cada um queria ser médico. Quando chegou minha vez, contei sobre meu pai, sobre nossa família, sobre o Senhor. Contei como um homem que mal nos conhecia decidiu investir no meu futuro. Heinrich segurou o telefone com força. E sabe o que aconteceu? 3 colegas vieram falar comigo depois. Todos têm histórias parecidas, famílias humildes, sonhos grandes, dificuldades financeiras. E eu pensei, se o Heinrich pôde mudar minha vida, talvez eu possa ajudar a mudar a deles também. Tiago, o que está dizendo? Estou dizendo que quero criar um grupo de estudos gratuito para jovens que sonham com medicina, mas não têm condições de pagar cursinho. Posso usar parte da bolsa que o senhor me deu para comprar material didático para eles. Heinrich ficou sem palavras. O jovem que havia salvado agora queria salvar outros. O ciclo de bondade estava se multiplicando infinitamente. Tiago, Heinrich disse com a voz embargada, você tem minha total aprovação. Aliás, tem mais que isso. Como assim? Quero financiar oficialmente esse projeto. Vamos criar uma das primeiras escolas preparatórias gratuitas,
focadas em medicina. E sabe como vai se chamar? Esperança segurava a respiração, pressentindo algo extraordinário. Como? Instituto Klaus Müller. Em memória do meu filho que queria ensinar através da música, agora vamos ensinar através da medicina. Do outro lado da linha, Tiago chorava abertamente. Heinrich, o senhor tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Tiago, você vai ser o primeiro diretor acadêmico quando se formar. Esperança será a coordenadora geral. E eu finalmente vou ser o pai que Klaus sempre mereceu. Quando Heinrich desligou, encontrou Esperança com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seu sorriso era o mais radiante que ele já havia visto. Heinrich, isso é o que deveria ter feito há 10 anos. É o que Klaus teria feito. Naquela noite, palavras sobre a decisão de Heinrich se espalhou pelo Hotel Imperador como ondas em um lago calmo. Os funcionários, que haviam testemunhado a transformação completa do hóspede misterioso, mal podiam acreditar na magnitude do que estava acontecendo. Ricardo Monteiro bateu na porta da suíte presidencial. Entre, Ricardo. O gerente entrou hesitante, claramente emocionado. Senhor Müller, soube do projeto. É inacreditável. Sente-se, Ricardo. Preciso conversar com você também. Ricardo se acomodou intrigado. Lembra quando me perguntou se eu era feliz? Lembro. A pergunta ficou na minha cabeça por dias. Fez-me perceber que você também não é feliz, não é? Ricardo baixou a cabeça. Trabalho 12 horas por dia, tentando impressionar pessoas que têm tudo e valorizam nada. Minha esposa reclama que não me vê, meus filhos cresceram sem mim. Às vezes me pergunto, para que serve tudo isso? Ricardo, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Quero que você gerencie o Instituto Klaus Müller. Salário igual ao que ganha aqui, mas com um propósito maior. Formar médicos que vão salvar vidas. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Senhor Müller, eu não entendo de educação. Mas entende de pessoas, entende de organização, de administração, de fazer as coisas funcionarem. É exatamente disso que precisamos. Ricardo ficou em silêncio por longos momentos, processando a oferta que mudaria sua vida completamente. Posso pensar, claro. Mas, Ricardo, lembre-se, não é sobre o dinheiro. É sobre acordar todos os dias sabendo que seu trabalho está tocando vidas, moldando futuros, honrando sonhos. Quando Ricardo saiu, Heinrich sorriu. Sabia que havia plantado uma semente que germinaria. Nos dias seguintes, Heinrich mergulhou de cabeça nos preparativos para o Instituto. Comprou um terreno amplo na zona oeste de São Paulo, contratou os melhores arquitetos para projetar um espaço que fosse acolhedor e inspirador. Começou a recrutar professores que compartilhassem da visão de educação transformadora. Esperança se tornou sua companheira constante nesse processo. Sua sabedoria prática e conhecimento profundo das necessidades das famílias carentes foram fundamentais para moldar o projeto. Heinrich, ela disse numa tarde enquanto revisavam as plantas do instituto, posso sugerir uma coisa? Sempre. Que tal incluirmos um espaço para as famílias? Muitos pais trabalham tanto que mal conhecem os sonhos dos filhos. Podíamos ter palestras, workshops, momentos de integração. Heinrich parou o que estava fazendo e olhou para a Esperança com admiração renovada. Esperança, você é genial! Klaus adoraria essa ideia. Ele sempre disse que música era sobre conectar pessoas, criar comunidade. Vamos fazer a mesma coisa com a educação. E foi exatamente o que fizeram. 2 meses depois, o terreno que antes era vazio fervilhava com atividade. A construção do Instituto Klaus Müller avançava rapidamente e com ela crescia a esperança de centenas de jovens que sonhavam com a medicina. Ricardo Monteiro havia aceitado a proposta e deixado o hotel. No dia de sua despedida, agradeceu a Heinrich com lágrimas nos olhos. Senhor Müller, o Senhor me devolveu minha vida.
Você se devolveu sua própria vida, Ricardo. Eu apenas ofereci uma porta. Tiago, mesmo no primeiro semestre de medicina, já havia formado um grupo de 20 estudantes que se reuniam todas as semanas para estudar gratuitamente. O jovem demonstrava uma liderança natural que impressionava a todos. Esperança continuou trabalhando no hotel durante as noites, mas dedicava as manhãs ao instituto. Ver seu caçula realizando seus sonhos enquanto ajudava outros a realizarem os deles era mais do que ela jamais ousara sonhar. Mas a maior transformação estava acontecendo em Heinrich. O homem que chegara ao Brasil carregando o peso esmagador da culpa e do desespero agora irradiava luz própria. Acordava todos os dias com propósito, dormia todas as noites em paz. Encontrara finalmente o que o dinheiro nunca conseguira comprar: a sensação de que sua vida tinha significado. Uma tarde, Heinrich estava supervisionando a instalação do piano que seria colocado no hall principal do instituto, um Steinway Concert Grand, o mesmo modelo que Klaus tocava quando criança, quando recebeu uma ligação inesperada. Heinrich? A voz era hesitante, mas familiar. Sara? Heinrich mal podia acreditar. Era Sara, sua ex-esposa, mãe de Klaus. Heinrich soube através do Gerhard sobre o instituto, sobre tudo o que você está fazendo. Sara, Heinrich, posso ir ao Brasil? Gostaria de conhecer o instituto. Gostaria de conhecer as pessoas que mudaram sua vida. Heinrich sentiu lágrimas correndo pelo rosto. Sara havia partido 5 anos após a morte de Klaus, incapaz de lidar com a depressão que consumira o marido. Não se falavam há 3 anos. Sara, seria uma honra recebê-la. Heinrich, preciso dizer uma coisa. Klaus ficaria orgulhoso de você. Onde quer que ele esteja, está sorrindo. Naquela noite, Heinrich contou para a Esperança sobre a ligação de Sara. Ela escutou atentamente, percebendo que essa era a última peça do quebra-cabeças da cura de Heinrich. Está nervoso? Perguntou ela. Nervoso, ansioso, esperançoso. Sara conheceu Klaus por mais tempo que eu. Ela pode me ajudar a lembrar das coisas boas, não apenas da dor. Heinrich, posso dizer uma coisa? Sempre. Você não é mais o homem que Sara deixou. Você renasceu e tenho certeza de que ela vai ver isso. Uma semana depois, Sara chegou a São Paulo. Era uma mulher elegante de 50 anos, cabelos louros tocados pelo tempo, olhos azuis que carregavam sua própria dose de tristeza superada. O reencontro no aeroporto foi emocionante. Eles se abraçaram longamente, 2 sobreviventes da mesma tragédia que finalmente haviam encontrado caminhos para a cura. Heinrich a levou diretamente para conhecer o Instituto Klaus Müller. Quando Sara viu o nome do filho gravado em bronze na entrada, desabou em lágrimas. Ele adoraria isso, Heinrich. Adoraria saber que outros jovens terão as oportunidades que ele teve, mas também a liberdade que ele não teve. Sara, quero apresentar você às pessoas mais importantes da minha nova vida. Heinrich apresentou Sara para Esperança, para Tiago, para Ricardo, para todos que haviam sido parte de sua jornada de cura. Sara escutou cada história com atenção, compreendendo gradualmente a magnitude da transformação de seu ex-marido. Heinrich, ela disse na última noite de sua visita, você encontrou algo que eu ainda estou procurando. O quê? Paz, propósito, a capacidade de honrar Klaus sem ser destruída pela dor. Sara, você pode encontrar isso também. O Instituto precisa de alguém para coordenar intercâmbios internacionais, para trazer estudantes brasileiros para estudar na Europa, para levar estudantes europeus para conhecerem nossa realidade. Quer se juntar a nós? Sara ficou em silêncio por longos momentos. Depois, sorriu através das lágrimas. Klaus nos reuniu novamente, não foi? Klaus sempre soube que éramos melhores juntos do que separados. Não como casal, mas como parceiros numa missão maior. 6 meses depois, o Instituto Klaus Müller abriu suas portas oficialmente.
A cerimônia de inauguração foi simples, mas profundamente emocionante. Estavam presentes Esperança e sua família, Ricardo e sua equipe, Sarah, Gerhard, que veio especialmente da Alemanha, e 50 jovens que seriam os primeiros alunos. Heinrich subiu ao palco para fazer o discurso de abertura. Quando olhou para a plateia, viu rostos cheios de esperança, sonhos, determinação. Viu o futuro da medicina brasileira sendo moldado naquele momento. Meus amigos, começou Heinrich, este instituto não é sobre mim, não é sobre dinheiro, não é sobre caridade. Este instituto é sobre algo muito mais poderoso. É sobre acreditar que cada jovem tem potencial infinito, que cada sonho merece uma chance, que cada vida pode tocar outras vidas de maneiras que nem imaginamos. Ele fez uma pausa, olhando para a Esperança na primeira fileira. Uma mulher sábia me ensinou que existem pontes neste mundo. Pessoas que conectam o que temos com o que precisamos. Hoje todos vocês são pontes. Pontes entre o conhecimento e a cura. Entre os sonhos e a realidade. Entre o passado que nos moldou e o futuro que vamos construir. Heinrich apontou para o piano no hall principal. Meu filho Klaus queria tocar música para curar almas. Vocês vão usar a medicina para curar corpos, mas no final, todos estamos fazendo a mesma coisa, espalhando amor através do nosso talento. Quando Heinrich desceu do palco, foi envolvido pelos abraços de todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada de transformação. No meio daquele abraço coletivo, ele fechou os olhos e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. Obrigado, Klaus. Obrigado, Esperança. Obrigado pela segunda chance. E naquele momento, Heinrich Müller, o bilionário alemão que chegara ao Brasil carregando apenas dor e desespero, finalmente compreendeu a verdade mais simples e mais profunda do universo. A única riqueza que realmente importa é aquela que multiplicamos compartilhando. O Instituto Klaus Müller prosperou, formando centenas de médicos que levaram cura e esperança para os cantos mais remotos do Brasil. Esperança se tornou uma das educadoras mais respeitadas do país. Tiago se formou com louvor e retornou ao Instituto como professor, fechando o círculo perfeito de gratidão. E Heinrich finalmente encontrou a paz que procurava há tanto tempo. Não numa suíte luxuosa, não numa conta bancária, mas no sorriso de cada jovem que realizava seus sonhos, na lágrima de gratidão de cada família transformada, na certeza de que Klaus estaria orgulhoso do pai que ele havia se tornado. Porque no final, descobriu que a vida não é sobre o que acumulamos, mas sobre o que deixamos como legado. E seu legado seria eternamente medido não em dinheiro, mas em vidas tocadas, sonhos realizados, esperanças renovadas. O chá de camomila de Esperança havia curado mais do que sua insônia. Havia curado sua alma. 5 anos depois, numa manhã ensolarada de dezembro, Heinrich estava no jardim do Instituto Klaus Müller, observando a formatura da 5ª turma de médicos. Entre os formandos estava Rodrigo, um jovem da favela que sonhava em ser cardiologista, Maria Clara, filha de uma doméstica que queria ser neurocirurgiã, e Pedro, órfão que havia encontrado no instituto não apenas educação, mas uma família. Pensando no que vovô Heinrich, uma voz infantil o tirou dos pensamentos. Era Gabriela, filha de 6 anos de Juliana, a filha mais velha de Esperança, que agora lecionava pedagogia no instituto. A criança havia adotado Heinrich como avô postiço, e ele adorava esse papel, pensando em como a vida é cheia de surpresas boas, minha pequena. A vovó Esperança disse que o senhor era muito triste quando chegou aqui. É verdade? Heinrich se ajoelhou para ficar na altura da menina. É verdade, Gabriela. Eu estava perdido. Mas sua avó me ensinou que não importa quão perdido estamos, sempre há um caminho de volta para casa. E onde é sua casa agora? Heinrich olhou ao redor, vendo Esperança organizando os formandos, Tiago orientando os calouros,
Sara coordenando uma videoconferência com parceiros internacionais e dezenas de jovens estudando nos jardins. Aqui, minha pequena. Minha casa está aqui com vocês. Naquele momento, Tiago se aproximou carregando uma pasta de couro desgastada. Heinrich trouxe uma coisa especial para a cerimônia de hoje. Tiago abriu a pasta e retirou uma partitura manuscrita, amarelada pelo tempo. É de Klaus. Sara me deu semana passada. É a última música que ele compôs antes do acidente. Ela nunca foi tocada. Heinrich segurou a partitura com mãos trêmulas. No topo da página, com a letra caprichada de Klaus, estava escrito: Para meu pai, que me ensinou que amor verdadeiro às vezes dói, mas sempre vale a pena. As lágrimas correram livres pelo rosto de Heinrich. Após todos esses anos, Klaus ainda conseguia surpreendê-lo, ainda conseguia tocar seu coração com palavras que transcendiam o tempo e a morte. Klaus sabia, Heinrich, Tiago disse suavemente. Ele sempre soube que o Senhor o amava. Como podemos tocar isso hoje? Já providenciei tudo. Convidei uma orquestra sinfônica de São Paulo. Eles vão estrear a música durante a cerimônia, em homenagem a todos os formandos. Algumas horas depois, no auditório lotado do Instituto, Heinrich subia ao palco para fazer seu discurso anual de formatura. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele tinha uma surpresa. Meus queridos filhos, começou, usando o termo carinhoso que havia adotado para se referir aos estudantes, hoje vocês se tornam médicos, mas antes de receberem seus diplomas, gostaria de dividir com vocês algo muito especial. Heinrich contou sobre Klaus, sobre a música não tocada, sobre o amor que transcende a morte e se transforma em legado. Klaus queria ensinar através da música. Vocês vão curar através da medicina, mas todos nós temos a mesma missão, espalhar amor pelo mundo. A cortina se abriu, revelando a orquestra. O maestro ergueu a batuta e os primeiros acordes da composição de Klaus ecoaram pelo auditório. A música era lindamente melancólica, mas carregada de esperança. Falava de despedidas que não são finais, de amores que permanecem eternos, de sonhos que se multiplicam mesmo quando pareciam perdidos. Não havia um olho seco no auditório. Esperança chorava abraçada a seus filhos. Sara sorria através das lágrimas, finalmente em paz com as memórias de Klaus. Os formandos se emocionaram profundamente, compreendendo que faziam parte de algo maior que suas próprias vidas. Quando a música terminou, Heinrich se levantou lentamente. Klaus, meu filho, sua música finalmente está sendo tocada. E ela vai ecoar para sempre nos corações de cada vida que estes jovens salvarem, de cada família que eles consolarem, de cada sonho que eles ajudarem a realizar. A cerimônia de formatura foi a mais emocionante da história do Instituto. Quando os novos médicos receberam seus diplomas, cada um plantou uma muda de árvore no jardim memorial dedicado a Klaus, criando uma floresta de esperança que cresceria junto com suas carreiras. Naquela noite, Heinrich, Esperança, Sara e toda a família se reuniram para um chá especial, o mesmo chá de camomila que havia começado tudo. Heinrich, Esperança disse, servindo a bebida com o mesmo carinho de sempre. Posso confessar uma coisa? Sempre. Naquela primeira noite, quando ofereci chá ao Senhor, eu não estava apenas sendo gentil. Eu estava orando, pedindo para Deus me usar como instrumento de cura para quem precisasse. E Deus a ouviu, Esperança. Deus nos ouviu. Sara segurou a mão de Heinrich, não como ex-casal, mas como parceiros eternos na missão de honrar Klaus. Vocês sabem o que mais me emociona? Ela disse. Klaus está vivendo através de cada médico formado aqui. Cada vida que eles salvarem será uma nota musical que ele tocou do céu. Heinrich fechou os olhos, sentindo uma paz absoluta preenchendo cada célula do seu corpo. Havia encontrado o que procurava há tanto tempo. Não apenas a cura da própria dor, mas a capacidade de transformar essa dor em fonte inesgotável de bem para o mundo. O Instituto Klaus Müller continuaria crescendo, tocando vidas, realizando sonhos.
Mas para Heinrich, a verdadeira vitória já estava conquistada. Havia aprendido que o amor verdadeiro não morre com as pessoas. Apenas se transforma, se multiplica, se eterniza através de cada gesto de bondade que inspiramos nos outros. E naquela noite tranquila, enquanto tomava seu chá de camomila cercado por sua família escolhida, Heinrich Müller finalmente compreendeu o significado completo da vida. Não viemos ao mundo para acumular riquezas, mas para multiplicar o amor. E nessa missão, ele havia sido vitorioso além de seus sonhos mais audaciosos. O chá de camomila de esperança havia curado mais do que sua insônia. Havia curado sua alma e, através dela, tocado centenas de outras almas para sempre.